Essa é a quarta e última ponte na estrada que liga Saint-Mère-Église a Carentan. Aqui, uma história de sangue, suor e lágrimas foi escrita. O ataque da 101ª Divisão Americana contra a 2ª Divisão Paraquedista Alemã às portas da cidade. Os feitos que aconteceram nessa estrada, a luta pelas 4 pontes e, finalmente, a carga de baioneta contra a posição alemã fortificada, você vai saber hoje no vídeo do Viagem na História. Hoje, os jipes militares podem cruzar facilmente essa via conhecida como Purple Heart Lane, que também faz parte, como está ali naquela placa, da Rota da Liberdade, que vai daqui até Bastogne, os 1.142 quilômetros. Mas, em 1944, essa estrada era uma estrada em que nenhum veículo circulava, apenas balas para lá e para cá, e a coragem de homens determinados que possibilitaram que essa via fosse novamente aberta e os alemães fossem expulsos da cidade de Carentan. E o avanço aliado em direção ao coração da França continuou. Para os reencenadores, como esses, que estão aí viajando de caminhão para lá e para cá, às vezes eles nem sabem de tudo que aconteceu aqui. Mas esta é, sem sombras de dúvidas, uma das estradas mais importantes em toda a campanha da Normandia. Em 10 de junho de 1944, ao longo da estrada entre as praias de Omaha e Utah, fora da cidade de Carentan, homens da 101ª Divisão Aerotransportada, com baionetas fixadas, levantaram-se de seus esconderijos e avançaram contra os paraquedistas alemães que os aguardavam. Sob uma chuva de tiros e em combate corpo a corpo, conseguiram obter uma posição vital em um dos locais-chave da Batalha da Normandia. Mas por que isso foi tão importante? E como foi alcançado? Quando em 6 de junho de 1944, a Operação Overlord começou ao longo deste trecho de 80 quilômetros da costa da Normandia, todos os envolvidos sabiam que a luta, pelo menos por um tempo, seria brutal e exaustiva. Apesar das defesas assustadoras oferecidas pela famosa Muralha do Atlântico, a fortaleza europeia de Hitler foi rompida no dia do desembarque, mas nem tudo saiu como planejado. As forças americanas tiveram resultados diferentes. Em Utah, o progresso foi bom, embora o terreno tenha causado grandes problemas. Na praia de Omaha, porém, os americanos enfrentaram um fogo devastador e, após um dia brutal de combates pesados, conseguiram apenas ganhar uma pequena cabeça de ponte na Europa ocupada. Agora, a verdadeira luta para libertar a Normandia poderia começar. O primeiro passo dessa jornada ocorreria exatamente aqui, entre Omaha e Utah, separadas por uma distância de cerca de 16 quilômetros. Para progredir e eliminar o risco de contra-ataque alemão entre as praias, era necessário fazer e manter uma junção o mais rápido possível. Esse ponto crucial era aqui na cidade de Carentan. Vamos dar uma olhada mais de perto. Misturando uma imagem aérea de 1944 com a vista de um satélite moderno, podemos revelar exatamente como a área parecia na época. Como vemos aqui, os alemães causaram inundações substanciais deliberadamente para dificultar o movimento através do campo além das praias, onde o terreno não estava inundado, estava tão úmido que era praticamente intransponível. Isso significava que, para ser capturada, Carentan precisava de uma estrada sólida bem aqui, levando da vila de Saint-Côme-du-Mont até os arredores de Carentan
Era um aterro elevado cruzando a área inundada que continha 4 pontes separadas sobre os cursos d'água próximos. Para que a cidade caísse, um ataque precisava ser feito ao longo desse aterro, através de cada ponte e das pesadas defesas inimigas, uma tarefa muito difícil para qualquer tropa. E os homens encarregados dessa tarefa eram estes caras, paraquedistas da recém-formada 101ª Divisão Aerotransportada. Tendo pousado nas primeiras horas do dia D, eles lutaram sem parar desde então, e em 9 de junho, homens do 3º Batalhão, 52º Regimento de Infantaria Paraquedista, encontraram-se ali. À sua frente estava o tenente-coronel Robert Cole. Nascido em Fort Sam Houston, Texas, em 1915 e criado em San Antonio, Cole era filho de um médico do exército e sempre foi destinado a se juntar ao serviço militar. Alistando-se em 1935, foi logo selecionado para frequentar West Point, juntando-se ao 15º Regimento de Infantaria após a formatura, entre cujas fileiras, na época, estava o Major Dwight Eisenhower. Quando a América entrou na Segunda Guerra Mundial, Cole se voluntariou para se juntar à incipiente aerotransportada e, em 1944, estava no comando do 3º Batalhão do 52º. Essas filmagens icônicas, feitas em 5 de junho, enquanto os homens se preparavam para embarcar em suas aeronaves para o salto na Normandia, mostram o próprio Cole conversando com seu amigo e ex-camarada, agora o comandante supremo aliado na Europa. Em poucas horas, ele estaria liderando seus homens em ação. Mas a tarefa deles estava longe de ser simples. Defendendo Carentan na época estavam alguns dos mais famosos da Ordem de Batalha Alemã na Normandia, os homens do 6º Regimento Fallschirmjäger, comandados pelo altamente experiente coronel nazista Friedrich von der Heydt. Os homens do 6º eram uma mistura de veteranos endurecidos e recrutas muito jovens, como esta foto tirada em meados de junho mostra. O regimento estava em ação constante desde o dia D, durante o qual perderam mais de 30% de sua força. No entanto, eles permaneciam uma força bem armada e bem treinada, embora um pouco mal suprida no campo de batalha. Sua posição estava muito fortalecida pelo terreno, abrangendo uma distância de cerca de 900 metros e correndo de noroeste a sudeste. Essa estrada elevada oferecia uma rota direta em direção a Carentan. Ao contrário do que vemos aqui, em 1944 a área era muito mais aberta, com apenas algumas árvores pontilhando a paisagem. As 4 pontes, marcadas nesta imagem da época de guerra, precisavam ser cruzadas, com a última, sobre a Madeleine, estando a apenas 200 metros da principal linha de defesa alemã, situada aqui em torno da fazenda Engol, das cercas vivas próximas e de uma área conhecida como o Pomar. Os próprios americanos ainda não sabiam, mas assim que alcançassem a primeira ponte e até que a fazenda e o pomar fossem capturados, estariam sob fogo direto de atiradores, metralhadoras, morteiros e artilharia. E assim foi. Às 3 horas da manhã do dia 10 de junho, a Companhia G do Capitão Clements começou o avanço, que envolveu uma passagem rápida, mas em fila única, ao longo da primeira dessas 4 pontes no aterro. Para começar, tudo correu bem e o progresso foi rápido, embora um grande problema tenha sido encontrado apenas alguns metros adiante, quando bem aqui o avanço foi interrompido. Esta é a maior ponte na Purple Heart Lane, sobre o rio Ladove. Ela é bem larga e o rio aqui é mais profundo e mais agitado. Os alemães, obviamente, no ataque da 101 contra Carentan, os alemães destruíram essa ponte. Os paraquedistas americanos precisaram improvisar barcos para cruzá-la. E ao cruzá-la ainda teriam mais 2 pontes pela frente. Não foi fácil tomar Carentan. Não é à toa que essa estrada, onde essa nova ponte hoje permite a velocidade dos carros, ser chamada de Purple Heart Lane, a linha do coração púrpura, ou seja, a estrada onde pouca gente saiu sem ser ferido ou morto. Descobriu-se que, durante sua retirada para Carentan, um cabo alemão havia explodido a segunda ponte do aterro sobre o rio Douve. Embora fosse conhecido pelos americanos e engenheiros tivessem sido enviados para erguer uma travessia sobre esse trecho de água, devido ao pesado fogo inimigo, não conseguiram atravessar o Douve.
Quando o coronel Cole chegou, ficou claro que o cronograma original do ataque era inatingível, e nas horas seguintes, ele começou a resolver a situação. Descobrimos que a ponte não estava sob uma dúvida muito pesada à minha honra, e que, sendo cautelosos e mantendo-se bem dispersos, poderíamos talvez colocar uma passarela transitável. Fizemos isso e terminamos por volta das 3 horas. Cerca de 3h30, os elementos iniciais do batalhão começaram a atravessar. Um homem por vez, a intervalos de cerca de 1 minuto. Não tivemos problemas com o fogo inimigo inicialmente. No entanto, assim que os homens chegaram à margem aqui, em qualquer número, o inimigo atirou bastante na estrada e na ponte. Finalmente, com a travessia do Douve alcançada, o avanço pôde reiniciar, mas a partir deste momento, uma terrível realidade tornou-se aparente para os atacantes. Havia quase nenhuma cobertura até a 4ª ponte e os arredores de Carentan. Próximo às pontes, à estrada da Purple Heart Lane, o terreno era baixo e os alemães fizeram a abertura de comportas que alagaram toda essa parte baixa e do outro lado também. Consequentemente, o caminho era esse e as tropas teriam que cruzar essa ponte, a ponte sobre o rio Douve, a próxima ponte e a última ponte próxima ao entroncamento, onde a gente vai mostrar para vocês o memorial. Vamos caminhar um pouquinho pela ponte da Purple Heart Lane. Desta vista de drone, podemos identificar as posições alemãs, que estavam aqui na fazenda, ao longo dessas cercas vivas e além do rio Madeleine. Qualquer um avançando ao longo da estrada estava sujeito a ser atingido por armas pequenas, morteiros e fogo de artilharia. E foram. Com as baixas aumentando a cada metro, muitos homens, incapazes de entrar nos campos inundados, em vez disso, desceram as margens do aterro para pelo menos terem proteção de um lado do banco ou do outro. Bom, e a gente está na porta do acampamento aqui da Purple Heart Lane, uma forma de celebrar o que aconteceu aqui e honrar, porque nesta estrada muita gente morreu, foi ferida. E eu estou agora com o Paul, é francês, e está aqui vestido como um alemão, fazendo uma reencenação na Purple Heart Lane. Hi Paul, how are you doing? You have a good job with the German uniform. Why? Yeah, I have a good job because I'm tall and I'm from Alsace, you know, Alsace. Ok. So I was designed as to be a German. Ok. Ele falou que ele é grande, é da Alsácia-Lorena, que fica na fronteira com a Alemanha, então ele é o ator perfeito para fazer o papel de alemão aqui da Purple Heart Lane. And too many people came here to the camp? Maybe not this year. We have last year we have thousands of, I can say, thousands of visitors. This year it's Easy. It's easy. Maybe we have 20 or 30 visitors per day, but we are. The most important for us is to be together and to celebrate. If you have people, when we can share our knowledge about the history, we do it with pleasure. But if there is no visitors, it's also okay. Okay. We stay like in family, sharing the same interest for the history and the people. And how many days? Well, I think we stay about the whole week, 8 days, until Monday. Ele disse que esse ano, em comparação ao ano passado, ele está tendo menos visitantes aqui no campo. Mas é um prazer estar aqui e compartilhar com as outras pessoas que estão aqui no campo com ele durante 8 dias. Ele recebe todo mundo com prazer, muita gente ou pouca gente, não importa. O importante é reproduzir o fato histórico. Thank you, Paul. I want only to say that we are on a real historical point. Okay. This one, you know the road. Yes. Yeah, Yes. Here we have a proof with aerial with a picture they made by the planes. Okay. And it was a strong German strong point with mortar position here. Okay. So it's a real
historical site. Yeah. Ok. Ele me disse que o acampamento está montado exatamente no local que era o ponto de resistência alemão mais forte na Purple Heart Lane. Se vocês olharem ali, aqui está a ponte, a terceira ponte do acampamento. E aqui era o Stronghold, ou seja, a fortaleza alemã que segurou ou tentou segurar o avanço da divisão aerotransportada 101 em direção a Carentan. Então é um local histórico onde estão montadas as barracas do acampamento que a gente vai ver. So as you see, all the fields they are below and we are up. Yes. So all the fields they were flooded by Germans. Okay. So the only point we can pass it was the road. Okay. And this small field as you can see. Uma informação importante que ele falou é que as posições aqui são baixas. Se você olhar para lá também. E os alemães alagaram todas as posições baixas e o único ponto alto era a estrada, a ponte estava bloqueada e essa posição alemã era também a única posição não alagada. Ou seja, foi criado um funil aqui para que as tropas americanas só fossem nessa direção. Não dava para ir para o campo de lá, nem para o campo de cá, estava tudo alagado, que era uma das defesas naturais do alemãs, alagar os caminhos, né, as possibilidades e deixar apenas um funil para concentrar a defesa. Daí a dificuldade que os americanos tiveram de cruzar essa ponte, a ponte anterior, a outra ponte ali próxima até entrar na cidade de Carentan. Sem sombra de dúvida, uma tarefa muito difícil, mas que foi feito com muito sangue e com muito sacrifício. Cole e seus homens avançaram, alcançando e cruzando a terceira ponte aqui, novamente correndo um risco de fogo para fazer isso. Agora, porém, a quarta e última ponte ao longo do aterro estava finalmente à vista, embora os atacantes também estivessem. Com o alcance cada vez mais curto e um batalhão inteiro agora espalhado ao longo da estrada entre a primeira e a quarta pontes, o fogo inimigo se concentrou na estrada e a situação para os homens do 52º tornou-se desesperadora. Quando o elemento avançado do 52º chegou a este local no início da noite, encontrou uma surpresa desagradável. Não só estava sob fogo pesado de várias metralhadoras, mas a própria ponte estava bloqueada por 2 grandes portões belgas, uma construção de metal pesado usada para impedir a passagem de veículos. Esta imagem, tirada logo após os combates, mostra a ponte original, há muito substituída, com um dos 2 portões belgas ainda visível, embora tenha sido empurrado para um lado. Foi apenas a extrema bravura de uma patrulha de reconhecimento que, sob fogo pesado, conseguiu deslocar um dos portões apenas o suficiente para que um único homem pudesse passar, que uma passagem fora do aterro finalmente pôde ser feita. Daqui vemos as principais localizações defensivas e o quão fortes eram os campos de fogo sobre o aterro. Hoje vemos veículos cruzando esse terreno, mas é claro que essa visão em 1944 teria visto quase 300 homens sob fogo pesado e incapazes de avançar em seus objetivos. Ao mesmo tempo em que este ataque estava em andamento, no lado oposto de Carentan, os homens do 327º Regimento de Infantaria Planador também avançavam sobre a cidade. Tendo cruzado um terreno pantanoso naquela manhã, conseguiram, com a ajuda de pequenos barcos, atravessar o rio e estabelecer uma cabeça de ponte na outra margem. Avançando do norte, no meio da tarde, eles encontraram resistência cada vez mais pesada e o progresso também foi interrompido. De volta ao Coronel Cole no aterro, o cair da noite pelo menos parecia oferecer alguma cobertura para suas tropas expostas e isoladas, mas os perigos estavam longe de terminar. Por volta das 11h30 da noite, um evento raro ocorreu quando 2 bombardeiros de mergulho, Stuka da Luftwaffe, severamente em menor número, apareceram sobre o aterro, um metralhando e o outro bombardeando o comando de Cole, causando dezenas de baixas. Na verdade, o número de baixas agora era um problema sério, com a Companhia 1 sendo retirada da luta, tendo perdido 59 de seus 86 homens ao longo do dia. Para o restante, fogo esporádico de artilharia e morteiros desgastou ainda mais os nervos e reduziu suas fileiras. A posição precária deixou 2 opções. O Coronel Cole relembra a situação e sua decisão.
Às 5h15, fomos atacados e tivemos que nos abrigar onde pudéssemos. Ficamos lá e eu pensei que a única solução era ou recuar de volta para a ponte e correr o risco de todo mundo ser morto ao recuar, atacar a instalação ou apenas deitar nas valas e ser alvejado por franco-atiradores. Então, pedi fogo de artilharia que recebi e depois dei a ordem para um ataque de baioneta a oeste de Saigon. Essa é a entrada da cidade de Carentan. Aqui foi o ponto em que os alemães tentaram segurar as tropas americanas que vinham pela estrada, como eu mostrei para vocês. Lá na frente existia uma fazenda e para cá existia um ponto forte alemão. Foi aqui que os americanos decidiram então lançar um ataque de baionetas. Olhando para o terreno hoje, vemos que a área pela qual Cole e seus homens avançariam foi amplamente tomada pelo crescimento pós-guerra de Carentan, mas aninhada entre os novos edifícios está a fazenda na qual as defesas alemãs estavam ancoradas. Usando esta e o rio como pontos de referência, podemos alinhar a imagem histórica para revelar a direção exata pela qual Cole e seus homens avançariam. Não só identificamos a própria fazenda em Gol, mas também a área conhecida como o Pomar, uma parte-chave da defesa alemã e o objetivo de Cole. Então foi para este ponto, nas últimas horas de escuridão, que os homens restantes das companhias H e G, junto com o quartel-general do batalhão, se moveram, passando um homem de cada vez pela quarta ponte e alinhando-se ao longo das margens do rio. O coronel Cole descreveu o que aconteceu a seguir. E, ao sinal do apito, 3/4 do batalhão se levantaram da vala e avançaram sobre ela, diretamente aqui e atravessando para lá, com o objetivo inicial sendo o pomar do outro lado da casa. No entanto, devido à luta intensa e às muitas posições de metralhadoras e posições fortificadas, muitos homens se dispersaram e o que se seguiu foi a luta de indivíduos contra redes de metralhadoras individuais. Essa luta continuou bastante intensa até cerca das 10 horas e então diminuiu. Como ouvimos, foi através deste mesmo terreno que às 6h15 da manhã, Cole, com um Colt 45 na mão, liderou aquela carga através do campo aberto em direção à fazenda em Gol. O que ele não mencionou, porém, foi que a carga estava longe de ser universal. Na verdade, devido à confusão e talvez ao barulho no ambiente ao redor, parece que apenas cerca de 20 homens realmente avançaram com ele em direção às posições inimigas. Felizmente, 40 homens mais à direita que haviam nadado no Madeleine também se juntaram e o impulso levou os homens às posições inimigas. Sob a cobertura de uma cortina de fumaça de artilharia, com sangue fervendo após um dia de fogo inimigo, os americanos invadiram as posições alemãs em combate corpo a corpo com rifle, pistola, granada e baioneta, forçando o inimigo a recuar da fazenda em uma luta curta, mas extraordinariamente sangrenta. Em apenas alguns minutos, os homens da 101ª, com o coronel Cole à frente, expulsaram o inimigo e, finalmente, a luta pelo aterro havia terminado. A luta por Carentan em si certamente não havia terminado. Com Cole estabelecendo sua nova cabeça de ponte na fazenda e após uma breve trégua informal para trazer os feridos de ambos os lados, os alemães lançaram esforços concentrados para expulsar os paraquedistas exaustos de suas conquistas duramente obtidas. Nas horas e dias seguintes, uma luta amarga ocorreria logo além do pátio da fazenda, em uma área de campos há muito desaparecidos conhecida como Cabbage Patch, e na própria cidade, enquanto uma retaguarda Fallschirmjäger cobrava um alto preço de seus oponentes, na tentativa de salvar pelo menos parte de sua força exausta. Na verdade, não foi até 13 de junho que o centro de Carentan caiu, nas mãos do 56º, incluindo a Easy Company de Band of Brothers, cuja passagem para a cidade só foi possível graças ao avanço infernal do coronel Cole pelo aterro. Mas ao garantir Carentan e mantê-la nos dias seguintes contra novos contra-ataques alemães, a junção crucial entre as praias de Omaha e Utah foi feita e o avanço que levaria à libertação da Normandia, França e noroeste da Europa poderia começar. É claro que para os homens da 101ª haveria muitas lutas amargas por vir, mas para aqueles que a experimentaram, a luta brutal ao longo da estrada, que hoje é conhecida como Purple Heart Lane, nunca seria esquecida. O próprio coronel Cole retornaria aqui nas semanas seguintes, desta vez com cinejornais a reboque,
e recontaria aquelas ações que hoje oferecem uma visão fascinante sobre os eventos no aterro. Sua liderança determinada também seria lembrada e, finalmente, reconhecida com a concessão da Medalha de Honra. Infelizmente, ele não viveria para recebê-la. Tomar Carentan, ou Carentan, como diriam os franceses, não foi uma tarefa fácil. Não é à toa que ela entrou para os anais da história militar americana. E o tenente-coronel Robert Cole, que comandou esse ataque, foi agraciado com uma medalha de honra, a mais alta honraria militar americana. Cole ordenou às portas da cidade o ataque de baioneta que finalmente derrubou a defesa alemã. Apenas 3 meses depois, durante a Operação Market Garden, o tenente-coronel Robert Cole, de 29 anos, foi baleado e morto por um franco-atirador alemão enquanto liderava seus homens. Hoje ele está enterrado na cidade de Margarten, no cemitério americano dos Países Baixos, ao lado de mais de 8.000 camaradas caídos da Segunda Guerra Mundial. Hoje um marco celebra a medalha de honra de Cole e os feitos da 101ª Aerotransportada Americana em 12 de agosto. A carga de Cole, e aqui está o nome dele, ficou, como eu disse, marcada na história militar americana e até hoje é estudada pelos soldados como uma decisão de comando difícil, mas que deveria ser dada diante da dificuldade em tomar Carentan e de cruzar aqui a Purple Heart Lane. Bom, só na Normandia a gente consegue fazer uma paz entre americanos e alemães e a resistência francesa. O pessoal aqui do acampamento foi muito gentil em nos receber na Purple Heart Lane e fazer toda uma reencenação que tornou a nossa visita mais rica. Não foi isso, pessoal? Isso mesmo. Cigarette. Voilà ce qui arrive aux partisans. E além disso, ainda posso até atirar com essa Colt 1911. Yeah, near the German. Come on, German. You are under arrest. Yes, please. Come on. Agora eu capturei o alemão. A Marseillaise. Agora os reencenadores franceses vão cantar a Marselhesa. Esses são os que interpretam o papel da resistência aqui. De la patrie, Le jour de gloire est arrivé contre nous de la tyrannie. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos compagnes. aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impuni
Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!